aí, meu povo, estamos juntos em mais um programa, em mais um podcast. Seja bem-vindo a você que está assistindo aí da sua casa, do seu sofá, do metrô, do ônibus, do avião, enfim, onde quer que você esteja. Muito obrigado pela audiência, pela paciência, permitir que a gente adentre a sua vida no nosso podcast, no nosso Boca de Badalo. E o nosso convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos que ele, Isaac Ramon, design de interiores, style, projetista, quadrilheiro. A gente tem muito para falar por aqui. Isaac, seja bem-vindo ao nosso podcast. Oi, Bruno. Oi, povo de casa que está nos assistindo. É uma satisfação enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E aí, vamos falar agora de coisas boas. Vamos produzir conteúdo aqui para o pessoal que está em casa. Isso aí, Isaac. Muito obrigado por nos permitir ter você conosco para, como você disse, gerar conteúdo, trazer entretenimento para vocês, tirar dúvidas, curiosidades, né? E começando a respeito de dúvidas, fala pra gente sobre design de interiores. Como surgiu na sua vida? O que é que despertou para você fazer esse curso, né? Conta pra gente como foi isso, Isaac. Então, eu comecei a minha carreira no trabalho muito cedo. Assim, eu sempre gostei de ter as minhas coisas e isso sempre me motivou a ir buscar os trabalhos, né? Então, eu comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego foi na Milano, loja Milano, que é uma loja que era de CL, ali na Rua Lloyd de Souza, e foi meu primeiro emprego. E foi assim, foi uma experiência maravilhosa, porque eu sempre gostei muito de moda, e aí depois que trabalhei lá, eu comecei a fazer visual merchandising das lojas, vitrine. Então assim, eu fui muito ligado e puxado automaticamente para o ramo da moda. E aí quando eu pensei em fazer o curso, que isso foi lá em 2000 e 2014, né, eu já tinha feito outras graduações antes, eu fiz administração, inclusive meu primeiro vestibular foi para biomedicina, na UFRN. Tudo a ver, Tudo biomedicina, a design de ver, interiores. biomedicina, ainda cursei 4 anos de administração e vi que aquilo ali não era para mim. Mas eu sempre me identifiquei muito com as matérias de psicologia, de direito, de cidadania. Eu amava essas matérias, inclusive eram as que eu me dava melhor na faculdade. E aí, até chegar ao certo ponto que eu parei, e aí comecei a galgar aí nessa questão da moda. E aí, foi onde surgiu o primeiro Fashion Days, né, que foi lá em 2011, foi o primeiro Fashion Days. Eu me juntei com meus amigos, estava lá na Tequinha tomando sorvete com o Miller, Uhum. aí eu olhei assim pra ele e disse: "Ai, a gente sempre gostou muito do Victoria's Secret", e eu disse: "Ai, meu sonho é fazer um evento de moda". Por quê? Porque lá em 2006 eu fiz o meu primeiro desfile, no muro da minha casa. Então, tinha todo um cast de modelos, eu fiz umas roupas de jornal para ser apresentado. Tem fotos aí, eu acho que eu vou colocar aqui para vocês Manda verem. pra gente lançar. E foi muito e eu adorava, sempre gostei muito dessa questão de produção, mas eu nunca me toquei que eu gostava de produção. E aí foi quando surgiu o design, eu entrei no design justamente por causa da moda. Né, eu disse assim: "Não", tanto que quando os professores, né, na apresentação: que você veio que você tá aqui você tá aqui por quê?". Aí eu disse: "Ah, eu tô aqui por causa que eu gosto de moda, eu faço visual merchandising, eu faço vitrine", e eu queria me especializar nisso, né. Só que aí quando a gente chega, que vê o mundo e a imensidão do design de Aham. interiores, e aí a gente para e recalcula, assim, a rota completamente, e foi o que eu fiz. Então quando eu comecei a pagar as matérias de execução, de desenho técnico, de desenvolvimento de das plantas em 3D. Então eu disse assim: "Nossa, eu acho que é realmente isso aqui que eu quero para minha vida". E eu me identifico muito com design de interiores, muito, porque hoje o design de interiores, ele narra toda a minha vida. Uhum. Ele não é só mais projetar um quarto, uma sala, uma casa, um escritório. Hoje eu faço cenários, hoje eu faço espetáculos, hoje eu faço a própria quadrilha. No Com tudo caso, isso desculpa, Isaac, interromper. No caso, o design de interiores, ele não se limita ao só o interior. ao Não. interior, como você disse, a uma casa, a uma loja, Isso. E é tem o que outros e é o que nichos. muita gente tem dúvida, né, o que é que o designer de interiores É faz, isso que eu né, aí quero diz saber, o assim: que que "Ai", faz? porque tem muita gente que olha pra mim e diz assim: "Ah, ele é arquiteto", aí eu fico assim meio Na bem minha cabeça, o design de interiores era, assim, um vice-arquiteto, estava aí ali eu fico assim ali muito: "Ai gente, espera aí, vamos lá, vamos explicar". Existe uma hierarquia, existe hum, uma pirâmide ali.
Então a gente tem um engenheiro, constrói a base, Sim. a gente tem o arquiteto, essa pirâmide inclusive pode ser invertida. A gente tem o arquiteto que vai fazer o projeto da casa, de como vai fazer. Então vamos lá, vamos refazer. O arquiteto ele vai fazer o projeto da casa, Sim. certo? O engenheiro ele vai fazer a estrutura dessa casa. E aí o engenheiro vai, constrói a casa, faz tudo bonitinho e depois eu chego para fazer a parte bonita. Né, eu chego para fazer o Os gesso, detalhes. iluminação, escolha de revestimento, marcenaria, pintura, textura, cores. Então a gente passa Imóveis móveis também, também. tanto móveis mobiliários fixos, que é a marcenaria, como também os mobiliários soltos, que é sofá, mesa, cadeira. Isso a gente também paga na faculdade, que é desenho de mobiliário, ergonomia, Aí para eu digo saber. assim, eu vou lá no seu estúdio, eu digo: "Isaac, eu quero que você faça design da minha sala". Você começa a montar o projeto. Mas aí eu digo: "Isaac, e os móveis?". Aí você também Faço tudo, viu, pessoal? Faço tudo, inclusive. E essa é a melhor parte, a gente trabalha muito com sonhos, né, então, hoje inclusive eu tenho uma apresentação de uma casa, e que a cliente olhou para mim e disse assim: "Nossa, você conseguiu realmente atingir aquilo ali que eu queria". Então é muito mágico, é transformador, na verdade. E hoje eu consigo entender a responsabilidade uhum, que eu tenho enquanto profissional, né, e conseguir filtrar a personalidade do cliente e traduzir aquilo ali no projeto. Então a gente faz toda uma anamnese, tentar sondar o estilo dele, para a gente poder entregar aquilo ali no projeto. Então, graças a Deus, a maioria dos meus projetos são muito assertivos. Como eu falo, quando eu falo em assertivos, não é porque eu acerto sempre, sim, mas é porque eu consigo identificar o estilo do cliente e as alterações são mínimas. E isso é muito bom você para a gente. consegue extrair o que ele está sentindo, né, o O que que ele ele está que sentindo e ele a gente expressa traduz para aquilo ali você. tudo no projeto. E aí voltando, também depois, logo após do design, porque eu pensava assim, eu venho de uma família humilde, né, uma família, eh, baixa para média, Uhum. e eu sempre tive que trabalhar, eu sempre tive que buscar as minhas coisas, mas graças a Deus os meus avós, eu fui criado pelos meus avós, e eles nunca me deixaram faltar nada, então eles sempre me apoiaram em tudo. Sempre me apoiavam em tudo. O meu avô, tipo assim, pra você ter uma ideia, 2006 não, nossa, 2003 por aí, enfim, muito lá Hã. atrás, quando eu fui fazer esse evento, então assim, ele ia, me apoiava, montava o cenário ali junto comigo, aí tinha os meus irmãos, que a minha irmã desfilava, o meu irmão ia lá prestigiar, então assim, era Eu gosto muito de falar de sonhos, de família, de laços. E saindo um pouco, como você falou do seu avô, da sua família, saindo um pouco do design de interiores, como é poder ter o apoio da família nos sonhos, nos projetos? eu acho que hoje eu sou quem sou por causa da minha família, por causa da minha base. Porque eu tive um apoio muito forte, muito, desde sempre. Tipo assim, sempre tem aquele lance do irmão e dos Sei. irmãos que brigam muito, né. É. Eu e a minha irmã, a gente só não se mata, porque eu acho que não dá, né. Mas ela sempre foi muito minha parceira, muito, sempre. Ela sempre, tipo assim, ela sempre me acobertava. E eu acho que é por isso que a gente tem uma ligação muito forte hoje. E eu sou quem sou hoje, né, o pouco que eu sou hoje, eu considero como um mérito da minha família, porque eles sempre me apoiaram, sempre, em tudo, em todas as decisões que você imaginar, eles estavam ali me apoiando. Então, isso é muito gratificante e me deixa eu sempre fui muito livre por essas questões, Uhum. né, de conseguir ter o respeito deles e também de respeitar bastante. Então, é um ponto aí que poucos têm, mas eu consegui e vejo isso como um privilégio muito grande. Sim. Aí seu avô lhe apoiava nos desfiles, você fazia na sua casa, com seus irmãos, e aí a relação disso aí com design de interiores, né, que você estava Exatamente, aí contando. é onde chega, né. Terminei design de interiores, já com outro pensamento, já fora da Sim. moda, já com aquela coisa de abrangir lá todo o meu cenário de trabalho. E aí eu sempre gostei de coisas diferentes, Hum. né, então eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que gosta do incomum. E e aí foi quando veio, comecei a fazer os trabalhos, né, então sempre atuei mais em Natal, porque eu fui para fora, passei 2014 e voltei 2020 na pandemia.
Então eu passei 7 anos fora, e isso me deu um know-how, assim, muito grande, porque eu trabalhei no tempo que eu trabalhei lá em Natal, eu trabalhei em lojas de marcenaria. Então eu tenho uma expertise muito grande com marcenaria. Eu consigo construir uma caixaria de um móvel, sei como é que funciona, já trabalhei em fábrica, então isso é muito bom pra gente, ter essa experiência de saber como executar o Uhum. projeto, né. Porque tem projetos que as pessoas criam e não é executável. Sim. Então a gente tenta, com a técnica e com a experiência, tentar traduzir tudo isso e fazer funcionar. E aí, foi quando, eu fiz o meu primeiro evento. Eu não vou lembrar agora, gente, me desculpem, não vou lembrar agora. Mas foi quando eu fiz o meu primeiro evento e disse assim: "Nossa, é isso que eu quero, é isso que eu quero". E aí comecei a fazer os eventos. Aí eu já fiz vários tipos de cenografia, até uma cenografia do festival de banda de música Sim, Felinto Dantas, sim. que aconteceu ano retrasado. Eu fiz o cenário, eu fiz a cenografia do palco e também foi uma coisa bem especial, né, porque tem todo um estudo, tem que ficar em meia-lua por causa da É, percussão. Então, assim, é muito rico essa experiência. E aí foi quando eu decidi fazer, especialização em iluminação cênica pelo Sesc de São Paulo. E aí foi quando abriu a minha cartela ali, né, de profissional. Então hoje a gente trabalha com essa parte mais cênica, com mais firmeza, com mais segurança, para poder fazer aquilo ali funcionar realmente. Porque antes eu fazia assim, ó, era no achismo, né. sim. Ali, Eu vamos acho ver, que isso eu acho que dá isso aqui dá ali. certo, né, então o festival de banda de música foi muito disso. "Ah, eu acho que isso aqui dá Foi um certo". estalo para. Foi um estalo, disse assim: "Ah, eu acho que isso aqui dá certo". Então deu super certo, funcionou bastante. E eu sou muito grato, assim, por essas oportunidades. Nesse mesmo ano, eu fiz Fashion Days, 2 Fashion Uhum. Days, eu fiz Barra de Santa Rosa, eu fiz Santa Cruz, fiz o aniversário de 5 anos do Oba Oba, fiz a feira do Sebrae, que foi a Expo Trairi, e também fiz o Festival de Banda de Música. Tudo isso Aproveitando moda, englobado aqui ali. falou Fashion Days. Antigamente aqui em Santa Cruz, não lembro o ano, mas tinha Santa Cruz Fashion. Santa Cruz Fashion. Você Nossa, chegou a participar? Foi a partir dali que será que foi a partir dali que Deus gosto disso, eu me interesso por isso. foi a partir dali que começou o meu interesse por moda. É tanto que no último evento do Você chegou a Fashion Days, desfilar? não cheguei a desfilar, mas eu fiz um curso de passarela junto com a minha irmã desfilou, e eu não desfilei, mas eu fiz o curso, Sim. e esse mesmo curso eu uso para fazer a preparação das modelos do Fashion Days. E aí é tanto que elas vêm bruta, muitas já sabem, Aham. né, mas aí a gente faz todo esse processo de lapidação da modelo. É tanto que depois não, eu vou entrar nesse quesito aí É, depois. segura aí, gente. Mas voltando, a gente parou onde? Fashion Days? Fashion Santa Cruz Santa Cruz Fashion, Fashion. vamos lá. Eu sempre tive o sonho de participar, achava lindo aquilo ali, eu dizia assim: "Nossa, eu quero isso pra minha vida". E aconteceu que o último ano, que foi o ano lá na Vila de Todos, não lembro agora o ano, não vou Sim, lembrar agora o ano, gente, faz muito tempo. Mas, eu participei com um colega meu, um amigo meu da época, sim. Evanuel Marques. Ele trabalhava na lan house lá da rodoviária, a gente era muito amigo, e ele fez uma coleção, e eu disse assim: "Ai, quero muito trabalhar com você". E aí esse foi o meu primeiro momento com a minha conexão com o Santa Cruz Com Fashion. Santa Cruz Fashion. No ano depois, morava ali de frente Larissa Rayane, que era da época locutora da rádio, Sim. ela morava em frente à minha casa, e eu era muito próximo da irmã dela, que é Mila, que ela tá morando em Portugal. E aí eu sempre dizia: "Ai, eu quero muito trabalhar, quero muito estar no Santa Cruz Fashion". Ela pegou eu e a irmã dela, e a gente foi trabalhar com Lúcio Áureo, que era o produtor da época do Aham. do do Santa Cruz Fashion. E ele era de Fortaleza, então quando ele chegava aqui, nossa, era todo um glamour, assim, veio uma pessoa de Fortaleza produzir. Então, assim, para aquela época era Você uma ficava coisa assim, assim. nossa, era tudo muito, era o ápice aquilo ali, né. Eu Aham. muito criança na época, e eu disse assim: "Nossa, eu quero isso aqui pra minha vida, isso aqui é muito massa". E foi assim que surgiu toda essa história de moda, né. Sabe quando a gente, vê alguém que tá falando uma coisa que ama, é isso que eu tô vendo aqui em vocês, Ah, aqui eu amo. você fala com entusiasmo, com alegria, não sei se você que tá assistindo aí do outro lado vai sentir isso, espero que sim, mas eu que tô aqui, eu tô sentindo, vendo nos seus olhos o brilho e a empolgação que você fala, eu como se eu estivesse vendo você Lá nessa época. atrás. É.
Mas eu amo, gente, assim, de verdade. Hoje eu consigo entender e só gosto de fazer as coisas que eu realmente amo. Então a gente vai entrar nessa pauta que é a quadrilha, que é a Lavantê. Então, assim, todo mundo diz assim: "Meu Deus, por que você tá gastando seu tempo aí?" Mas é porque também era um sonho de Hã. criança, era um sonho da A gente vai infância. chegar lá. Voltando, vai Santa Cruz Fashion, por que você resolveu, seu grupo de amigos lá na tequinha, tomando sorvete, vocês vão fazer o Fashion Days? Justamente para realizar aquele sonho, né. Uhum. Não tinha mais o Santa Cruz, Não tinha, já tinha acabado. o Santa Eu Cruz acho que já Fashion. faziam o quê? Cerca de 10 anos que tinha acabado. Não lembro agora. E quais os maiores desafios hoje para a realização do Fashion Days? Eu acho que o principal desafio é o lojista. Na verdade, é o cenário econômico que a gente vive e os desafios que o lojista tem em participar de um evento como esse. Para se ter uma ideia, na primeira edição do Fashion Days, a gente não tinha experiência, não tinha formação nenhuma, não tinha idade de fazer isso, mas a gente todos com pouca idade, mas a Mas com gente muita com vontade. muita vontade, mas a gente entregou um evento incrível. Ficou sendo registrado como o maior evento de moda da região do Trairi naquela Uhum. época. E eu tenho muito orgulho de S ter Se eu não me engano, até Campo Redondo depois, eh, criou um evento Campo lá também, Redondo, né, agora não me recordo o Tangará, nome. todos esses Eu acho que municípios. já, seguindo o exemplo de Santa Cruz, o que Seguindo vocês o exemplo, fizeram, né. exatamente. A gente consegue ser um fator de transformação aí Uhum. nesse quesito, né. E isso é muito gratificante, porque a gente vê que aquele trabalho ali realmente dá certo. Então, naquele tempo, a gente já tinha lojas que acreditavam no nosso Sim, potencial e iam, topavam, né, pagavam ali o valor para desfilar, que era um valor super irrisório. Irrisório não, um valor assim irrisório, né, um valor, assim, mínimo, sim. mas que a gente fazia acontecer com aquele pouco que a gente tinha. E aí a gente parte agora para uma vertente totalmente diferente, que é os dias atuais. A gente sabe que hoje em dia existe todo um custo, que existe tudo, né, tá tudo muito caro. Sim. Então o principal desafio que eu encontro hoje é essa dificuldade do momento econômico que a gente vive e da falta de interesse dos lojistas em participar justamente por causa dessa questão econômica. Hum. Então, tivemos agora, o lançamento do Fashion Days esses dias. E eu senti que não tinha tantos lojistas interessados em participar. Mas aí também eu consigo ver a esse cenário econômico, Sim, acho que isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto vai muito do comodismo, né. porque existe a dificuldade, a gente sabe que existe, mas você tem que se desafiar, né. Exatamente. Porque o Fashion Days, principalmente para Santa Cruz nesse período entre abril e maio, é a É o período do vitrine boom. é a vitrine para você dizer: "Olha, eu vendo essa blusa, eu vendo esse tecido, eu vendo esse óculos", e É. o Fashion Days vai ser preparei toda uma coleção especial para Fashion Day, a gente vai mostrar ali, vai ser o lançamento ali e você vai poder adquirir na nossa loja. 2023 é uma prova disso, né, que eu fui convidado para fazer Barra de Santa Rosa, que na verdade eu não ia fazer Santa Cruz, Uhum. eu ia fazer Santa Cruz apenas no final do ano, porque o outro Fashion Days que a gente fazia 2 edições por ano, Sim, a gente fazia maio e dezembro, né. Então fui fazer primeiro Barra de Santa Rosa e aí em conversa com o Sebrae e da Paraíba, né, sim. eles disseram assim: "Nossa, você tem que levar esse evento para Santa Cruz". E aí foi quando eu vim para cá, apresentei ao Sebrae daqui e eles disseram: "Não, vamos fazer esse evento", né, eles enxergaram o potencial do evento. E para você ter uma ideia, eh, foram 16 lojas participantes do Fashion Days 2023. Todas elas venderam tudo. Então no outro dia praticamente, não vou dar nem uma semana, porque eu acho uma Aham. semana muito tempo. Mas eles venderam tudo o que foi desfilado. Eles tinham 30 looks para colocar em passarela. Então, todos eles venderam tudo. Teve loja que disse a mim: "Zaca, eu precisei viajar mais 3 vezes para trazer coisas para a festa". Então, assim, perceba o peso dessa fala, perceba o peso que o evento tem, e aí é o que eu sempre falo
E com o peso todos dos números, né, e o peso dos de números que é vendas. muito forte. Então, assim, isso fomenta muito a economia. E aí é onde eu falo na questão do comodismo. Por que só maio tem que ser forte, né? Eu participei Uhum. das reuniões da festa de maio, né, junto com o pessoal da prefeitura, com o pessoal da paróquia, e essa foi a minha fala. Eu abri a minha fala falando isso: "Gente, porque só maio tem que ser forte. Porque só maio a gente tem que focar em maio para poder fazer acontecer o comércio aqui em Santa Cruz. Vamos tentar fazer alguma coisa". Então, aí é onde entra o comércio, Sim, porque eles reclamam muito: "Ai, não tem festa. Ai, o que dá dinheiro é festa". Então a gente entra agora num assunto muito polêmico, tá. vai lá. Lojistas, Bomba. amo vocês, e eu também sou comerciante, sou empresário e eu dependo do comércio, né. Mas assim, eu ainda vejo o comércio de Santa Cruz muito acomodado, acomodado no quesito de start para fazer alguma coisa para fazer isso acontecer. Sim. Então, se a gente sempre for ficar esperando pelo poder público E para por gente maio e por maio, para a gente fazer a nossa loja girar, aí realmente vai ficar um pouco complicado, isso. né. Então, assim, é o que eu disse: "Gente, vamos acordar, vamos fazer isso rodar". E a partir do momento que o setor que é beneficiado com essa questão não acredita em um evento como esse, então quem perde não sou eu, É como o produtor, né, quem perde é o isso, próprio lojista. isso. E foi isso que eu senti, é uma fala, assim, muito triste que eu chego aqui para falar, que o ano passado, quando eu fiz a reunião de lançamento, só foi um lojista pra reunião. Nossa, eu fiquei assim, lá no auditório do Sebrae, eu fiquei: Aham. "Meu Deus, Como assim? Cadê o pessoal que quer vender? com que cara eu vou olhar para o diretor do Sebrae e dizer assim: 'Só veio um lojista'?". E foi isso que aconteceu, não Aham. tenho vergonha de dizer isso, claro que não, porque, né, mas nesse lançamento agora que eu tive o apoio, eu sempre tenho o apoio do Sebrae, né. Inclusive, beijo Sebrae, o pessoal daqui de Santa Cruz sempre me acolhe muito bem. Esse ano a gente teve um apoio diferenciado, que foi o pessoal da CDL. Então, assim, são 2 ferramentas muito Sim. fortes E para que o está comércio. ligada ao comércio, Está né? totalmente ligado Ligada com ao o comércio. comércio, que a gente tem um apoio muito grande, e aí também a gente tem um possível apoio do poder público, Aham. né. Mas só que os lojistas, eles não acreditam. Não acreditam. E eu já vi muita gente de fora chegar aqui em Santa Cruz com eventos grandiosos, com muitas falácias, com muita frase feita, com muita motivação, e no final dá o que não Um resultado entrega o que era para que entregar. chega no bolso do lojista, né, que essa É, é a ele realidade. chega com um resultado no bolso, mas negativo, porque eu sei de várias Uhum. coisas que aconteceram aqui, e pessoas que vêm, pegam o dinheiro do pessoal do comércio aqui e vai embora. Então por que não acreditar numa pessoa que é de casa? Mas as pessoas não acreditam, isso é um E se fato. não quiser acreditar na pessoa que é de casa, porque infelizmente isso é fato, a respeito do santo de casa não obrar milagre, Não né. obra milagre, Mas olha para exatamente. os números, E não é nem eu olha não para falo os nem isso números. com relação a mim, com o meu evento, eu falo isso em qualquer relação. Você trabalha como professor, você tem as suas limitações, que eu sei que Sim, você tem, e muita gente não acredita porque você é daqui. é. É igual a mim, né. Hoje, 70% do meu faturamento está fora de Santa Cruz. Se eu disser a você que 15% do meu faturamento tá aqui, acho que eu vou estar até sendo exagerado, Uhum. porque eu trabalho muito mais para fora do que aqui em Santa Cruz. Mas eu já tive o meu ápice aqui em Santa Cruz, Sim, né, logo quando eu cheguei, que esse é o nosso mal. Aqui quando abre uma empresa, aí aquele boom, né, é. todo mundo só quer A aquela ansiedade. empresa, só tem aquela ansiedade, e aí depois a gente esquece, né, vai vindo os novos e aí É. vai, né, mas isso aí não tô falando disso agora. Mas é muito disso. E eu fiquei super triste, porque o Fashion Days ele é um evento realmente que entrega. E todos os lojistas que participaram, estavam na reunião, elogiaram para os outros que estavam lá que não tinham participado, né. Mas uma coisa, esses que elogiaram, eles se propuseram a participar ou Sim, elogiaram eles e elogiaram, é, mas assim, com uma fala de querer mais apoio, para tipo assim, pra gente diminuir o valor. Só para você ter uma ideia, o hum, Fashion Days de 2023, ele estava avaliado aí em R$ 60.000. É um valor expressivo, porque se você sozinho, com uma loja, você não consegue fazer um sim. evento como esse.
porque se você colocar R$ 60.000 é praticamente o seu lucro, É, né, muitas lojas. Tem lojas que faturam mais, com é. certeza. Mas aí o Fashion Days desse ano, ele estava avaliado em quase 100. Então assim, eu tento dar uma estrutura maior, trazer coisas novas, trazer coisas que a gente vê fora para dentro da cidade, mas eu sinto que ainda tem um bloqueio e que ainda não cabe, porque as pessoas ainda têm a mente muito fechada. Uhum, Então, assim, é muito complicado. Então, eu prefiro parar, recalcular ali a minha rota, né, não dar seguimento para fazer qualquer coisa também eu não vou fazer, porque o lojista que tá comigo, ele também não merece e o meu nome também não merece. uhum. Então eu prefiro dar aquela recuada, segurar e tentar a gente fazer em um próximo momento. Mas então, assim, hoje, o Fashion Days ele não vai acontecer. Possa ser que amanhã a gente consiga fazer ele acontecer em maio. Mas, pelo andar da carruagem, eu acredito que não. Mas eu posso me surpreender depois. Sim, sim. A gente espera, né, Por que favor, lojista. aconteça, né, que o lojista a gente conhece, como bem você falou, né, as dificuldades, né, todo mundo é brasileiro, todo mundo santacruzense, né, a gente em especial que está aqui, e principalmente a maioria de vocês que vão assistir, a gente sabe das dificuldades financeiras, mas tem que meter a cara, Tem. né, tem E tipo que assim, o ano passado a gente teve o ano passado, quer dizer, ano passado, 2023 a gente teve lojas completamente distintas, assim, não se limita só ali ao vestuário, né. uhum, Então a gente teve óticas, a gente teve loja de acessório, a gente teve uma loja de tecidos que fez o mulage ali com tecido, né. E o que é mulage? É uma modelagem no corpo, então ela vinha com um tecido cru, a estilista montava o tecido, costurava ali alfinetando uhum, na hora e fazia o modelo do vestido. E aí, que foi a Tecidos e Tendência, Cláudia maravilhosa, ela montou, além desses mulage, ela montou uma coleção, ela pegou os tecidos, a estilista construiu toda a coleção, ela produziu as peças e vendeu todas as peças. você vê a gama de possibilidades, né, De porque possibilidades, sim, assim, sim, sim. num período como esse, mas que é importante como você falou, que se tenha outros períodos e que não fique só do poder público, né, porque às vezes até vejo pessoas nas redes sociais: "Ah, tem que ter mais festa, tem que ter isso", que a gente cobra, mas a gente é consciente que tudo são prioridades, né, o Exato. poder público obviamente que ele tem que fazer esse investimento em eventos, né, mas que a gente sabe também que existe prioridades. A prioridade maior hoje é o quê? É calçar aquelas ruas? É asfaltar? É Saúde, sanear? É educação, saúde? Ou e é perdão. ou é a festa, né? Então, assim, quando o poder público ele não vai poder atingir aqui, o setor privado ele vai ter que fazer a sua parte, Exato. né? Não é que vai ter que criar uma festa, mas Não é que vai ter que investir milhões ali, isso, mas mas é fazer a sua parte ali no fazer com que a roda gire, né. isso, se reinventar entre ele mesmo, né, entre cada um. E eu acho essa sua fala muito permitente, porque eu já vou até entrar num assunto a respeito de cultura, né, não vou nem dizer São João, cultura. Às vezes, hoje já querem que se tenha um evento ou junino ou de carnaval, para as pessoas ir comprar uma roupa, uma blusa, um óculos ou um tecido, né, mas quando um grupo ou quando os grupos pedem um apoio, muitas vezes irrisório, ele não tem, ele não pode, mas como é que a gente vai apoiar você, se você próprio não, né? Porque eu sempre falo muito assim: Isaac é dono de uma loja de tecido. A gente vai precisar de tantos metros de chita. Isaac, ajuda a gente. Eu não posso dar a peça. Não, então dá em desconto. Às vezes Isaac não ajuda em desconto. E isso eu não estou falando, gente, é a respeito só de tecido. Eu falo isso em No tudo, geral, no né. geral, se tratando assim de cultura, mas eu acredito que também, quem é ligado ao esporte também sinta essa dificuldade, né. Então o pessoal precisa também despertar, porque na hora que existe um grupo cultural ou um time de futebol, de vôlei, e ele vai precisar comprar algo na cidade, ele vai estar fazendo a economia girar ali, né. Girar, E aquele exatamente. comerciante ele vai ter que apoiar aquilo de uma forma, com um desconto, enfim, para que, se valorize aquele grupo e vá girando cada vez mais a economia, se fortalecendo os laços nesse sentido, né. Isaac, e dando continuidade a isso, então a gente espera, né, que o Fashion Days possa acontecer porque ganha você, ganha toda a equipe, mas ganha principalmente
o lojista, né, ganha os cidadãos que vão apreciar, porque é toda uma logística ao evento, não é só, Sim. a dona da loja que vai colocar lá a menina ou o rapaz para desfilar, E né. que nem coloca, porque a gente entrega o evento pronto, Uhum. a gente entrega toda uma Olha estrutura, aí, essa parte eu não som, sabia. iluminação, todos os modelos maquiados e E penteados, falando em modelo, isso desperta, que é isso que eu ia chegar, desperta a até profissionalização desses jovens, profissionalização. porque, E a uma menina que chega, ela: "Ai, como você despertou pra moda". "Ai, eu quero ser modelo". e não, É, e uma coisa ali muito boa, e foi ótimo você tocar nesse assunto, tem 2 meninas que desfilaram nos primeiros Fashion Days, que uhum. uma tá em Tóquio Olha aí. e a outra, ela é dona de um grande empreendimento em São Paulo, e foram modelos, claro que não foi, né, elas não começaram no Uhum. Fashion Days, mas elas são daqui, participaram aqui e foram para fora, foram para Natal, depois de Natal foram para São Paulo, de São Paulo elas ganharam o mundo. Então assim, para mim isso é muito gratificante, né, porque a gente consegue abrir portas. E esse último Isso. ano, a gente teve meninas que foram destaques aí no Fashion Days e elas conseguiram trabalho depois disso. É um provador de loja, É é um para ser leque. modelo de fotográfica, modelo de maquiagem. Então, assim, elas estão ali trabalhando e ganhando dinheiro e se profissionalizando, que é isso que é o nosso que é um dos nossos Uhum. diferenciais. E você tocou num assunto também muito pertinente. O Fashion Days, ele não é só aquele evento de moda. Sim, voltando, o lojista ele só se preocupa com levar a mercadoria dele para o evento, Sim. e a sua equipe para ajudar a trocar os modelos. Só. Ele paga ali aquele Tudo é valor, vocês. tudo é a produção. E voltando aí para essa parte, a gente faz a economia girar de que Uhum. modo? O ano passado, o evento passado, a gente empregou quase 10 pessoas. Então, assim, a gente injetou dinheiro na Que é isso economia que eu da ia perguntar, cidade, em média, entendeu? quantas pessoas, entre modelos e produção de um modo geral, quantas pessoas participam, A minha bastidores, não tô falando dos lojistas, que para certo, fazer certo. acontecer, entre modelo e tudo, participam do Fashion A Days? minha equipe, o ano passado, foi quase 10 pessoas que estavam ali junto comigo, né, Uhum. porque eu tenho o pessoal da limpeza, eu tenho os staffs, eu tenho o social media, tenho o administrador de lojas, tenho o administrador dos modelos, tenho o pessoal que monta a cenografia. Então, assim, é uma equipe grande, fora 30 modelos. Então, se a gente for somar aí, vai dar o quê? 40 pessoas só para poder fazer o Fashion Days 40 acontecer. diretamente do Do Fashion Days, evento, né. é, exatamente. Fora Fora cabeleireiros, que foram 10 maquiadores, foram maquiadores, mais 10. Então a gente montou também uma estrutura a para senhorinha receber que todos os geralmente o evento acontece onde? no instituto. Aí Esses o último foi no a instituto. senhorinha que coloca o carrinho de confeito lá na frente. Porque, assim, Exatamente. quando se fala em economia, muitas vezes as pessoas acham que economia é você ganhar R$ 1.000 hoje, R$ 1.000 amanhã, que é, né. Mas que economia é tudo que você faz girar, né, o financeiro. Você dá, como eu citei, né, a dona Maria que tá tendo o Fashion Days, ela tá sabendo, vai lá, coloca o carrinho de confeito e consegue ali 30, 50, R$ 100, enfim, um dinheiro que ela não tinha, que ela conseguiu, economia. Então, essas 40 pessoas que estavam diretamente ali ligadas, você fez o evento, né, fez girar a economia para Fez girar essas a economia, pessoas. exatamente. Tinha um outro ponto super importante, eu acho que é essencial. A gente tinha os patrocinadores master, né. Tinha um patrocinador normal, que a gente dava uma ênfase durante o evento, e tinha um patrocinador master, que era ali que ficava sendo a cara do evento. Então a cenografia do evento era moldada àquele patrocinador. Que existia um investimento maior desse patrocinador, Sim, mas ele também teve um destaque maior. Porque quando eu falo em patrocínio, aqui a gente está acostumado com aqueles patrocínios básicos, né, de chegar, só coloca a marca ali, não. Então, eu tenho esse cuidado com o marketing da empresa, que é um dos nossos diferenciais, e também teve essa questão do patrocinador. Então, ele tinha um stand ali dentro. Nosso patrocinador master foi a Tecnoinfo. Tecnoinfo não tem nada a ver com é moda. isso que eu ia perguntar, que tem a ver técnico com Tecnoinfo é moda. uma empresa de TI, de tecnologia, Sim, né? Mas o que que acontece? Todas as lojas precisa do programa da Tecnoinfo para cadastrar suas sim, mercadorias e fazer suas vendas. Então, o Brandon, ele tem uma sacada de marketing de negócio muito grande. Porque como foi a estratégia dele? Ele colocou o seu sistema para todos os quase 2.500
visitantes do evento, espectadores do evento, fazerem um cadastro. Ele usava o seu próprio programa, ele Uhum. criou um programa específico para esse dia, e aí gerava um bilhete, retirava lá na máquina, tipo um cupom fiscal, Sim. com um número. E no final do evento, de cada dia, ele sorteava uma Alexa. Então o que que acontece? Bacana. O lojista já viu aquilo ali, já: "Ah, nossa, eu quero esse programa aqui na minha loja". Então você perceba que o Fashion Days não é um evento de moda. Ele é muito mais que isso, ele é um evento que trata a moda como negócio, que eu Sim. acho que esse é o diferencial do Fashion Isso, Days. isso. E eu sou muito orgulhoso, meu avô não gosta que eu use essa palavra, mas eu sou muito orgulhoso dessa atmosfera que eu criei, Hum. né, porque antes a gente só colocava as lojas para desfilarem, mas aí depois a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai sabendo o que é economia, sabe o que é toda essa parte de investimento, né, enfim. E aí, eu gosto muito dessa configuração, acho que é uma configuração que dá certo e que todo mundo ganha. E isso é o que é o principal. Bacana. Dando continuidade, agora sim, a gente vai falar de São João, a gente vai falar de quadrilha. Ele que vocês, como podem ver, está aí com o manto da Alavante. E antes da gente chegar Mas diretamente acho que tem outra coisa que a gente na poderia falar antes do São João, né, que é sim, maio, já engloba maio. sim, não, mas calma, a gente vai chegar Tá, lá. tá, tá. A gente vai voltar para maio, tem muita coisa ainda. Eu quero, Isaac, que você comece a falar sobre como foi a sua introdução no meio junino. São João para você. A minha trajetória junina começa lá em 2006, né, eu saí do ensino médio, não, ensino fundamental e fui para o ensino médio, né, comecei lá no estadual. E qual era a quadrilha do estadual? Arraiá Ah, Chico Chico Ribeiro. Ribeiro. Então, eu nem tipo assim, nunca me despertou essa Aham. vontade, nunca tive, eu acho que eu nunca tive essa vontade de dançar quadrilha, mas eu sempre fui assistir os festivais, achava incrível aquelas arquibancadas ali na frente da igreja, o ápice, aquele frio de Era. estar ali, era muito mágico aquele momento. E aí foi quando eu entrei no Chico Ribeiro 2006. Eh Comecei a ter essa vivência, né, do São João, foi meu primeiro ano, eu nunca tinha dançado antes, aí fiz, né, o Chico Ribeiro fazia todo um trabalho, tinha toda uma peneira, assim, não era todo mundo que dançava, É, e aquilo ali a gente ficava tudo, né, muito o famoso eufórico, peneirão, o o pessoal falava muito famoso sobre isso, né. peneirão do Chico Ribeiro, era uma coisa assim que se É. você ficasse, você era a melhor pessoa do mundo. E aí foi quando iniciou a minha trajetória junina, e aí 2006 eu já conheci Diogo Hum. Wagner, que é um irmão pra mim, que é uma pessoa, assim, que eu tenho uma estima, tenho muito respeito, amo muito, e a gente estudava junto. 2007, a gente já estava no Chico eu estava no Chico Ribeiro, ele não estava, e eu dizia: "Vamos, vamos, 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 vamos", ele disse: "Ah, minha mãe não deixa", e a gente ficou. E aí todo o nosso grupinho, né, ali da escola, todo mundo: "Não, vamos dançar". Aí fomos, 2007. E aí a gente estudava com a filha de Luciana, lá de Campo Redondo, Sim. do Arraiá da Ah, ela Luciana, pisa na fulô. Pisa na Fulô. Pois pronto, aí inicia minha trajetória junina. Ela olhou pra mim e disse assim: "Isaac, tu não quer ir montar a quadrilha de manhã não?" Eita. Aí eu disse: "Mulher, acho que eu vou, acho que dá certo". Eu tinha 16 anos, eu acho, nesse tempo. 17, 16, eu acho, sei lá, nem lembro agora. Mas era essa idade, Uhum. pouquíssima idade. Aí eu disse: "Dá certo", porque eu sempre fui muito atrevida, assim, fui muito afoito pra descobrir as Gostou de desafios. gosto de desafios. Aí ela disse: "Vamos", aí eu fui o quê? Fui procurar Diogo, eu disse: "Diogo, Liliane me chamou pra montar a quadrilha da mãe dela, vamos comigo? Porque eu não sei fazer temática". Eu já dizia logo: "Eu não sei fazer temática". Aí eu desenrolo o resto, tu faz a temática, faz o casamento, e eu faço o figurino e as coreografias. E assim foi. A gente ia, saía da escola, meio-dia, aí íamos pra casa, almoçávamos, 13h, eu acho que era a hora que passava o ônibus, íamos pra Campo Redondo. E foi incrível, assim, a experiência, né, eu desenhei o figurino, eu fez o tema. Nesse tempo, eu já fiz o primeiro cenário junino, que era totalmente diferente. Você nem imaginava ser design de Nem imaginava interiores. ser design de interiores. Por quê? Porque os cenários antigamente era um algodãozinho, assim, Aham. de fundo, segurado com dois bichos, assim, 2 pau, e uma arte pintada ali. Sim. Era o cenário antigamente. O que foi que eu fiz em 2007? O tema falava de fuxico, era o fuxico da velhaca, se eu não me engano, o tema. Hum. Acho que era assim, por agora. Eu simplesmente fiz o nome fuxico, bem grande, com Hã. letras vazadas.
e ainda acendia essas letras. Aí, tipo assim, pra aquela época Já era uma coisa foi de outro mundo, de né. outro É. mundo. Mas assim, a quadrilha era muito inexperiente, era quase uma quadrilha de escola, mas era muito famosa. O mundo junino já conhecia o Arrá da Luciana, ela tinha um peso muito grande, né, Uhum. igual a Arrasta-Véia, é muito forte, mas nada comparado ao Arrasta-Véia, né, que o Arrasta-Véia pra mim Sim. era um ícone, assim, de Aham. naquele tempo de quadrilha, né. Nós vamos fazer. E assim a gente montou, a gente fez o casamento, coreografia, tudo bonitinho. Entregamos a quadrilha lá, ok. Não lembro se teve grandes resultados, mas eu acho Uhum. que não. E 2007 foi um ano muito incrível para o Chico Ribeiro. A gente ganhou praticamente todos os festivais, se eu não me engano, Foi o ano foram 15 primeiros lugares. foi o ano que o Chico Ribeiro ganhou A o festival da Cabugi, INTTV Cabugi, exatamente. né. Para você que não sabe, o festival da InterTV Cabugi é o festival que elege a melhor quadrilha do Rio Grande do Norte. E eu tenho 2 títulos lá. O primeiro foi 2007 com o Chico Ribeiro, e o segundo foi 2010 com a Solove, que é estilizada, né, o Chico Ribeiro quadrilha tradicional, a Solove quadrilha estilizada. Uma quadrilha enorme da cidade de Serra Serra Caiada, Caiada, né. muito famosa também na época. Isso. Então assim, fiz o Arraial da Luciana junto com o Diogo, continuei no Chico Ribeiro, 2008 Chico Ribeiro, 2009 Chico Ribeiro, 2010 Chico Ribeiro, tive lá umas divergências com o pessoal, não estava mais me sentindo bem, e saí e fui pra Hum. Solove. Nesse tempo, o coreógrafo do Chico Ribeiro também montava Solove, que era Mário Henrique, que é o sou Na verdade, minha maior do inspiração. 2010, 2010 ele saiu, e quem Diego assumiu Henrique foi não estava lá, Diogo. Diego e Exatamente. Diogo. É, Diego e Diogo. E Henrique ficou na Henrique Solon. fez 2006, 2007, 2008 e 2009, que foi Isso. os 10 Os 10 anos do Chico Ribeiro, 10 2009. anos de Chico Ribeiro. É. Você dançou nesse tempo? Não, não, mas eu sempre fui muito fã da quadrilha, aí eu tenho muito essa memória 2009 foi afetiva. foi os 10 anos de Chico Ribeiro, ok. Aí 2010, Diogo tomou conta com Isso. Diego, aí entrou a coordenação, né, o pessoal tomava e É. aí não me senti mais pertencente ali, Uhum. e fui pra Solove. Eu ensaiei, dancei, eu acho que com as novos eu dancei, foi o primeiro festival, e depois eu saí. E aí fui pra Solove, e aí eu era personagem, eu era, no tempo era o batismo de São João, o tema, e eu era o pai de São João, eu era Zacarias. E Isabel era Socorro, que era a prefeita da época. E aí a gente fazia o casal do encenação, né, lá do nascimento de São João, e foi o ano que a gente ganhou a Cabugi. A gente dançou no Hum. Nordeste, eu não lembro agora em qual posição a gente ficou, mas a gente ficou, não sei se foi entre as 5, as 10, não lembro agora. Aham. Mas foi muito incrível a experiência de sair pra dançar no Se eu Nordeste. não me engano, teve ainda quando os festivais eram em frente à igreja, se eu estiver errado me corrija, a Solove ela veio, como se fosse bonecos, Icônico né. aquele ano, Eu tenho muita 2005. memória Não, 2000, afetiva não, acho que não foi 2005 não, mas eu acho acho que foi entre 6 e não, acho que 7. foi 2007. Foi um desses Ou 2, foi 6 6 ou foi 7, eu não é, lembro agora, mas era mas a eu trupe dos bonecos. isso, eu tenho muita memória afetiva, as perucas, né, Isso, eles tinham 2 cabeças. É uma e cabeça aqui na isso perdão, mesmo, a cabeça da frente, e isso, eles tinham a cabeça atrás, atrás, que eles isso mesmo. dançavam de costa, fazendo a coreografia, assim, de costa, Isso que quem mesmo. montava era China, que ele era Eu do eu a Ceará, se eu não me eu não engano. eu já procurei imagem na internet, não Ah, é muito encontro, difícil, mas muito difícil. eu tenho muita memória afetiva daquele ano, Pronto. porque foi muito Não fantástico. só você, como a maioria do mundo junino, eles têm muita memória desse ano da Solove, que é um ano muito icônico, Isso, que é, marca ali, é uma virada de chave. É igual o Arizão, quando veio com o famoso Jardim das Arizão. Margaridas, que elas entravam com uns totó, assim, bem Aham. grande, que acendia, que ninguém nunca tinha visto aquilo ali na face da Que, terra. se eu não estou enganado, foi um remake da mesma temática, esse Jardim das Maravilhas. Não lembro. Eu acho que eu vi quando vocês estiverem assistindo, podem me corrigir nos comentários, mas eu acho que eu vi numa página, ou foi no Instagram de aquele rapaz que é ele, o nome dele agora, que ele montou, fez Pablo? monta Pablo. Ele postou um Acho que vídeo era Pablo e Caio no tempo, não lembro agora. do Arizão, e se eu não me engano, não sei se foi ele, mas eu tenho quase a impressão que alguém comentava que tinha sido um remake de um outro, já tinha sido aquele Já tinha tema já feito, né? ainda das maravilhas, e vinha que
tinha as mangas bem, né, Bufantes, bufante, era assim, que foi foi que a partir incrível. dali É as a virada de quadrilhas chave do São João, foi aquilo ali. E tipo isso. assim, se a gente for falar de São João agora, querido, eu tenho um acervo, assim, muito grande. A gente passa a noite inteira falando, porque eu tenho muitas referências juninas e eu sou muito feliz por isso, que eu consegui viver todas as etapas do São Hã, João. Então, a gente chega aí, né, então paramos em 2010, que quando isso. eu vou pra Solove. 2011 eu danço, não danço, eu acho. Não lembro agora. Olha, falhou. Eu sei que teve um ano que você dançou no Lampião Tangará, 2012. 2012, eu não que sei tem nem. até a famosa figurinha. É, ai, mas eu amo a figurinha, inclusive, eu uso sempre. Sim, sim. Eu dancei 2010 na Solove. 2011 não, não lembro agora, eu acho que eu não Uhum. dancei 2011, mas aí 2012 eu danço no Lampião. Foi, que dançou Diogo, que Diogo também Dançamos dançava até todos Diogo era até o o Lampião. Lampião, ele Inclusive montou o nesse Chico ano, Ribeiro e nesse ano eu dançava. ia ser o noivo da quadrilha Uhum, do Lampião. Mas aí por questões de preferências colocaram outra uhum, pessoa, mas ok, foi incrível. Dançávamos todos, dançávamos eu, Miller, Alicia, dançava uma galera toda. uhum, Isabela, Heriberto, Rosimar. Dançava muita gente aqui de Santa uhum. Cruz lá. E aí o pessoal saiu e ficou só a gente. Mas aí dancei em 2012 no Lampião, 2013 eu dancei na Matutina Potiguar, lá É de Santo de Antônio Santo do Antônio Salto Salto da da Onça. Onça. 2014 eu danço na Solove de novo. Já danço Acho que mesmo. foi o último dela ou não? Foi o último ano. Aham. 2014 eu danço na Solove, 2015 eu vou pra Natal e danço na Junina São João. Aham. E aí foi quando eu parei de dançar. Eu me aposentei em 2015. E eu costumava dizer que eu odiava quadrilha. Aham. Quem vinha falar perto de quadrilha perto de mim, eu dizia assim: Você tinha se desligado "Não do mundo fale de quadrilha junino. perto de mim, não odeio quadrilha". Me diga um negócio pra gente adiantar o passo. Eh, Ah, bem, uma outra coisa, não lembro se foi 2012. Mas eu, Eduardo, Edmilson, Nildo, aham. Marcador, a gente fez um projeto de colocar uma quadrilha estilizada aqui em Santa Cruz. Arraial Fazenda Rio Grande. É, Não copiem esse nome, viu? Fazenda Trairi. Não, era Rio Não, Grande. Arraial eu Fazenda Rio lembro, Grande. A gente eu colocou esse lembro, projeto mas eu acho e que não foi 2012 não não. lembro agora qual foi o ano. Não lembro. Os meninos vão me ajudar Eu aí. acho que foi algum ano que o Chico Ribeiro não saiu, deve ter sido 13. Foi. Mas eu Foi lembro por dessa aí. passagem. Foi 12 ou foi 13, mas a gente queria colocar. Eu Mas a lembro. gente sabe que para colocar um quadro estilizador hoje é muito dinheiro, É. né? São coisas de 500.000, é coisa de 600.000 para colocar um O quadro que que você estilizador. acha de diferença de antes, 2015, você deu sua, né, seu hiato, voltar agora com a Lavantei. O que que você acha que mudou as quadrilhas juninas, estilizadas e tradicionais, e além do financeiro? Isso aí é um karma para É, para sempre. sempre, né? Mas qual a maior dificuldade? A maior dificuldade, Além do assim, financeiro. eu vou falar de Alavantê, falar de Hum, Santa Cruz, eu acho que a maior dificuldade é grupo. Quando eu comecei, eu sou muito organizado, assim, com as minhas coisas. Isaac profissional muito organizado, mas se for no meu quarto agora tá tudo assim, ó, que eu não tenho tempo nem hum. de me virar. Mas eu acho que a maior dificuldade de uma quadrilha é grupo. Você encontrar um grupo que realmente esteja, que seja quadrilha, que seja junino, que seja apaixonado pelo São João. E isso foi um karma que eu tive o ano passado, Uhum, 2024, junto com a Lavantê. Eu uhum. não tinha um grupo assim 100% dentro, 100% Alavantê. Mas tivemos resultados incríveis. Mas aí voltando. Então, antes eu tinha muito essa preocupação no financeiro. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, como é que a gente vai conseguir dinheiro? O orçamento da gente ano passado era 80.000. E eu Uhum. louco, meu Deus, 80.000 é muito dinheiro. Como é que a gente vai conseguir esse dinheiro? Como é que vai? Enfim, deu certo. Saímos, né? E acho que a maior dificuldade é essa, é encontrar pessoas que realmente queiram fazer acontecer. Você faz quadrilha, você sabe como é isso, né? E isso base com o que eu penso, porque hoje eu penso muito o seguinte: as quadrilhas vieram muito de bairros, né? De Muito de bairros e bairros. bairros que eu quero dizer que de rua. Então, assim, hoje é raro você ver alguém de alguma comunidade fazendo quadrilha ali na rua com as crianças. E outra que é as escolas. Antigamente existia, como você bem falou no início da nossa conversa, falando sobre quadrilha, o Chico Ribeiro veio o quê? De escola, né? Depois se desligou ali da escola, né, do estadual, mas surgiu na escola. Hoje você eu pelo menos, eu não conheço uma quadrilha
nova que esteja surgindo Em lá uma de uma escola, de uma escola, assim sim. como também de bairro, assim como também de bairro. Então eu acho que isso é até interessante, poder público, e isso eu não estou falando de Santa Cruz, eu tô falando de geral, do Nordeste, ver como as políticas públicas podem ajudar isso aí, Porque a né. quadrilha Porque hoje onde em é que quem é dia que participa, né? É o quê? É criança, é jovem. é Por isso que até um adolescente. dia conversando com um amigo meu, eu disse: "Tem que se trabalhar tem que se valorizar e se trabalhar as quadrilhas de bairro, de rua e de escola, principalmente as de rua". Com quem? Com as crianças, porque são elas que vão garantir Que vão ser o futuro do São do João, São né. João, porque senão Exatamente, não existe Chico Ribeiro, não existe. Por que que acabou Chico Ribeiro? Por conta disso. Por que exato. que outras, né. Eu temo muito quando a quadrilha diz assim: "Não, esse ano a gente não vai sair". Ai, muito Para dói ela muito o voltar no coração. ano que vem, é muito É difícil, muito porque difícil. um dançarino eu danço hoje, danço amanhã, 4, 5 anos, mais uma hora não vai dar, ou por questão financeira, ou porque a minha vida mudou, arrumei um emprego fora, ou enfim, tem que surgir outra pessoa no lugar de Bruno, tem que surgir outra pessoa no lugar de Isaac. E se a gente não trabalhar a base, aí eu comparo até com time de futebol, né, porque o futebol, eu penso assim, sempre está Em em movimento, né. movimento, porque tem as categorias de base, adolescentes, Isso. crianças, né. Aqui eu uso até como exemplo o Arraial da Paulo Afonso. Tem o Arraial da Paulo Afonso E tem o das e ele crianças. tem as crianças que quem Exatamente. fica à frente? O pessoal da Paulo Afonso. Então, quando eles vão chegando, numa certa faixa etária, Que os já estão adolescentes maiores, né, eles: "Não, não quero dançar mais aqui não, eu quero ir que é pra pra outra, Paulo né. Afonso", né. Então assim, eu acho que o poder público tem que fazer um estudo junto com quem faz quadrilha, com quem faz São João, como ele pode ajudar nisso aí. É a valorização financeira, que pode se fazer? E quem faz é Bruno, é Isaac, é Paulo Afonso, é Alavanteia, Chico É Ribeiro, Lourdinha, é lá do Lurdinha, conjunto. Não é e Lourdinha do conjunto? É, né. Lurdinha. E para as comunidades, né, criar essas categorias de base. Eu sou fã da quadrilha do Pernambuco, Pernambuco, Raio de Sol. Ah, perfeito. Amo, 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 amo. Perfeita. E eles Eles têm têm essa didática e ó, eu tô todo arrepiado aqui, e porque eu eles tô têm, lembrando, eu acho fantástico. pra quem não conhece, a Arraial do Sol é uma quadrilha estilizada, ela é do Pernambuco, e o ano passado ela ganhou a Globo Nordeste, que é o Isso, maior festival do isso, Brasil, então ela é a melhor quadrilha do Brasil. E isso. elas têm a quadrilha, né, de competição, a quadrilha grande, É, e ali eles já estão com a quadrilha mirim, de que é a base. quadrilha dos filhos dos dançarinos e com os amigos, com os familiares, porque aquilo ali é o futuro da O quadrilha. futuro, E isso é isso, muito forte. Eu super concordo com a sua fala e aproveito o gancho pra falar, porque, tipo assim, até os arraiais de escola a gente quase não vê mais, é muito isso, difícil. isso. E são os passos base que tá ali, porque é o Anavantua, Anarie, o cestinho de flor. Então, eu estava agora, saí agora do ensaio e vim pra cá, Hã. eu estava passando um Sanjê, eles não estavam sabendo Sa fazer um Sanjê. hum, Eu disse: "Gente, pelo amor de Deus, vocês não dançaram porque quadrilha na escola, não não?" tem mais, né. Eu lembro que eu não lembro de ver. Mas eu conheço muitas pessoas que falam sobre o Arraiá do Iesc, que lá tem uma Tinha quadrilha, uma e lá quadrilha que é estilizada. feitio, né. Então, assim, eu lembro O Chico do Ribeiro Chico também Ribeiro de tinha. escola, mas Tinha eu era o Chico Ribeiro e tinha a eu Raízes, lembro não sei se das pessoas comentar que tinha, né, a do tinha da Iesc, ACT, tinha da ACT eu lembro e estilizada. vi, né, assim, tenho Eu memória dancei de também no da ver ACT. e conheci, né. Mas assim, de escola, né, ACT, Iesc, Chico Ribeiro. Eu vi não lembro o nome, mas parece que tinha uma do no estadual É o não, no estadual. pedagógico, Não, não lembro. eh, era o nome, meu Deus? Acadêmicos, não lembro agora, mas, não sei se era do próprio estadual, que tinha uma estilizada Tinha também. estadual, era Raiz É, alguma não, coisa. então é essa mesmo, Era o Chico a Ribeiro raiz e a Raiz, agora eu não raiz lembro alguma coisa, não lembro o que era, qual era a raiz de Raiz. alguma planta, mas enfim. Mas eu lembro que tinha, então, é é isso que eu digo, se não tem porque onde é que estão as crianças e os jovens? A gente sabe que tem muitos em situação de vulnerabilidade É nas ruas, justamente onde entra mas essa a grande questão. maioria estão onde? Então acho que precisa, como eu disse, o poder público, porque é um grande incentivador, né, e isso eu falo no modo geral, gente, não estou falando especificamente de Santa Cruz, isso é do Rio Grande do Norte, é na Paraíba, é no Pernambuco, no Nordeste
como um todo. Eu acho que no Nordeste, a gente tá falando de São João, né. Então, para que se tenha essa valorização e essa continuidade. E hoje você está aí, tomara que você esteja ano que vem na Lavantei e assim, mas uma hora você não vai poder estar, né, seja qual for o Aí vai motivo. ser minha sobrinha que vai E tomar alguém conta. vai ter que dar continuidade, seu sobrinho, sua sobrinha, Eu né, já disse a então ela, ela que vai tomar conta da minha isso. quadrilha. Então, por falar em Alavantei, que a gente já tem tanto citado, fala pra gente. Primeiro eu quero saber, por que não Chico Ribeiro e por que Alavantei? Por que que não Chico Ribeiro que eu pergunto? Porque a gente já tem essa quadrilha na cidade, né, como você já citou, foi componente, tinha não, tem, né, um nome, ainda Sim, tem uma títulos, tem história uma história. dentro. Por que por que não Chico Ribeiro? Por que Alavantei? E o que que significa o nome Alavantei? Então, por que não Chico Ribeiro? Eu tinha, na verdade, algumas barreiras, alguns traumas com o Chico Ribeiro, que foi por isso que eu saí. Mas hoje eu me orgulho muito de ter feito parte e foi justamente no Chico Ribeiro onde eu aprendi o que é São João. Hoje eu faço com o meu grupo o que eu aprendi no Chico Ribeiro com a Demilda. Então, eu me lembro como se fosse hoje, na nossa primeira viagem. Elvis é um irmão meu também, assim, a gente se conhece, a gente estudou junto em 2005. Aí todo mundo entrou no ônibus, né? Aí o que foi que eu fiz? Eu saí passando assim, eu fui da minha cadeira que eu ficava na frente, fui até o final do ônibus assim, olhando pra ver se estava todo mundo bem, se estava tudo ok. Aí ele olhou assim: lá vem a Demilda. O que que você quer fazer aqui, Ademilda? Vai sentar. Aí eu comecei a rir, porque realmente ela era uma mãe pra Muito todo mundo. era, Você tava com dor de verdade. cabeça? Ademilda. Se era uma maquiagem pra fazer? Ademilda. Se era um penteado? Ademilda. Então, assim, tudo era a Ademilda que fazia. E quando dizia assim: "A Demilda veio hoje para o ensaio", Ah, meu filho, aí não tinha não tinha quem não ensaiasse. é isso aí. Então eu tenho ela como uma referência, assim, incrível na minha trajetória junina, e respeito muito o legado dela. Hoje eu sei o que ela passou, e o porquê dela ter deixado de fazer acontecer o Chico Ribeiro, Uhum. mas eu acho que a história do Chico Ribeiro é dela, sabe. Eu acho que a história do Chico Ribeiro é uma história para além da minha. E aí, eu tenho um outro pensamento de como fazer quadrilha, um pensamento mais inclusivo, um pensamento mais aberto, um pensamento mais participativo, né. Então, a Lavantela surge de um grande sonho, e aí depois que eu comecei a fazer São João, eu sempre quis fazer quadrilha. Entrei no São João, eu disse assim: "Nossa, agora eu quero fazer quadrilha. Quero saber qual é a emoção, eu acho que eu sei fazer", e eu sempre ficava ali naquela. Mas eu nunca tive a oportunidade de fazer uma quadrilha grande. Fiz no Uhum. Arraial da Luciana, mas foi aquela coisa mínima. E depois que eu cresci profissionalmente, intelectualmente, eu fui dizendo assim: "Nossa, eu acho que isso aqui funciona". E aí surgiu a ideia. 2023, no início de 2023, eu estava, né, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que eu queria fazer um podcast. Então comecei a traçar os meus planos, assim, que eu Uhum. queria fazer coisas novas. Era um podcast, era retomar o Fashion Days, era fazer a quadrilha, era um outro projeto que eu tenho aí que a gente vai falar depois. E eu chamei Diogo, disse: "Diogo, eu acho que não tem uma outra pessoa que eu possa chegar pra dizer assim: 'Quero fazer uma quadrilha', e não ser você". Porque a primeira pessoa que montou ali comigo foi você, e eu acho que você é que vai fazer isso aqui acontecer junto comigo. Então o Diogo, ele faz a temática da quadrilha, responsável pela temática da quadrilha. Então, quando ele começou a me contar a temática da quadrilha, eu sonhei 3 dias antes com o que ele estava me apresentando. Quando ele começou a me contar, eram 3 temas que a gente tinha. Aham. Já voltando para tema. Ano passado. Ano passado, 2024. Que ele começou a trabalhar em 2023. Sim. Em junho, 3 de junho de 2023. Então, Uhum. alavancei para 2024, a gente trabalhou praticamente um ano inteiro. E ele disse: "Olha, o tema é esse, o pessoal vem num balão, aí vem São Pedro, não sei o quê". Eu disse: "Ah, você vai chorar", eu disse: "Amigo, é esse tema. Não tem outro. Não tem outro, não tem outro, é esse, vamos trabalhar". E foi assim que a gente começou a construir o espetáculo. Então a Lavantei, surgiu de um sonho meu, de sempre querer fazer quadrilha e de achar que eu conseguiria fazer, e assim deu certo, né. Hum. A lavante é uma expressão francesa, a la volonté, que significa a vontade,
sem limitações, que não tem limites. E aí a gente traz pro regional, né, que é a Lavonté, que é um termo de origem voltado para o Brasil, né, Sim. de origem nordestina. E aí, para não ficar com essa coisa Lavonté, eu acho que É, soneticamente não não pegava. pegava. Aí eu falei: "Gente, vamos trocar esse A aqui, espera aí, Alavantê". Alavantê parece com Anavanté, com Anavantu, Arriê, com a É. então, assim, é uma palavra meio que ali junina, estilizada, e aí surge Alavantê. Porque realmente é algo que não tem limite, que não tem, que é totalmente desprendida do E comum. quem nunca escutou essa palavra como se: "Ah, esse negócio tá muito alavantei, tá É. muito", né? É exatamente isso. Então, é o que eu queria para a quadrilha, né. Então a gente iniciou o processo em 2024, Uhum. início de 2024, foi 14 de junho, nosso primeiro 14 de janeiro, o nosso primeiro ensaio, e a gente começou, né, vamos, 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 segundo ensaio já deu pouca gente, no primeiro também, aí depois a gente pensou assim: "Gente, não vai rolar não, tem como a gente sair com uma quadrilha, né, para competir", que é o perfil da Alavanteca, que é uma quadrilha de competição, né, e não tem como a gente competir com de cada lado, não tem como, 5 pares, não tem. Sim. Vamos encerrar. Encerramos a quadrilha. Mandei mensagem pra todo mundo. A gente já estava com o regional fechado. A gente já estava com o grupo ali pronto, repertório, coreografia, tema, figurino. A quadrilha estava toda Tudo pronto. estruturada, estava tudo muito pronto. Aí eu disse: "Diogo, não tem como a gente continuar. Vamos encerrar, vamos agradecer o pessoal, né, quem já pagou suas camisas, devolveu o dinheiro, vamos fazer tudo muito certo". Assim a gente fez. Encerramos a quadrilha. Chegou 2 bonitas lá em casa, a Aline e Paloma. Uhum. "Nossa, eu odeio vocês, hein. Amigo, a gente não pode deixar essa quadrilha acabar". Eu disse: "Olha, não venha não, já acabou e tchau, não quero mais. Isso é uma resposta de Deus, não vamos fazer essa quadrilha". Ela disse: "Não, a gente tem que dar um jeito. A gente vai falar com o pessoal de São Bento, da quadrilha de São Bento". E isso, o pessoal assim no meu ouvido, ó: "Ai, vamos falar com fulano, com ciclano", e eu: "Gente, essa quadrilha não vai dar certo, tá bom, já chega". Aí até que um dia marcamos uma reunião. Aí entrou o pessoal de São Bento nessa reunião, depois entrou o pessoal de Japi, chamei o pessoal de Laje Pintadas e assim começamos a conversar. Aí: "Não, vou fazer um levantamento aqui básico, acho que a gente consegue tantos pares daqui. Ah, eu acho que a gente consegue tantos pares daqui. Ah, dava 30 pares". Aí eu desci: "E aí, será que é pra fazer isso mesmo?". Enfim: "Gente, vocês querem fazer? Queremos. Pois então vamos fazer, vamos colocar em prática". Passamos 15 dias ali nesse ato, Sim. exatamente 15 dias, aí voltei ligando, depois de ter cancelado com o regional, com todo mundo, Ligando pra eu disse: todo mundo. "Gente, é o seguinte, se vocês não fecharam com ninguém, volta aqui que a gente vai voltar à quadrilha". Aí todo mundo disse: "Como assim, como assim?". Isso já anunciamos nas redes sociais e começou o pessoal a Uhum. voltar pra quadrilha. Dia 21 de maio foi o nosso 21 de março foi o nosso retorno. Então a gente começou as atividades em 21 de março, ou seja, a gente tinha praticamente 2 meses para montar a É. quadrilha inteira, inteira, tudo zero, coreografia, cenário, figurino, adereço, nossa, foi uma loucura tremenda. Qual foi o tema do ano passado, A Isaac? chave. O ano passado a gente falou da chave de São Pedro, que era a chave para abrir o coração da noiva para aceitar o O o o noivo, noivo. que já tinha ficado apaixonado por ela, era uma moça da cidade, e sempre vinha poucas vezes na Aham. vila. E aí a narrativa da história ela se dá com São Pedro, que Sim. em todas as noites de São Pedro, ele faz uma vigília por todos os arraiais que cultuam ele. Sim. Então eu achava isso super interessante essa história. Nossa, São Pedro sobrevoando os arraiais que cultua ele, que tá ali devotos a ele. E a mãe da noiva era muito devota e ela mandava no início, né, ela como é, ela mandava fazer uma festa para São Pedro, para poder ali para toda a cidade. Ela é muito rica, né, muito fina, Uhum. então mandava pegava o dinheiro do marido e fazia essa festa para São Pedro. E aí deu uma ventania muito grande nesse dia e acabou que o balão caiu dentro do arraial. E aí é quando São Pedro desce, traz toda a chave. São Pedro não casa, quem casa é Santo Sim. Antônio. Então ele liga para Santo Antônio, pede autorização, libera, os noivos casam, todo mundo é feliz e aí depois ele vai embora, Felizes para feliz sempre. para sempre. Então Ano assim,
Foi um tema muito gostoso de se Aham. trabalhar, um tema super leve, então a gente tinha uma paleta de cores pastéis, era tudo falando muito de ventania, até mesmo na camisa tem essas Aham. artes, tinha o estandarte de São Pedro. Então foi um tema muito leve e, pra nossa felicidade, a gente saiu muito bonita, era uma quadrilha muito bonita, por Era, causa das isso. cores, por causa da nossa estrutura, por ser o primeiro ano, a gente tem uma estrutura muito grande. Tem até uma matéria, você pode acompanhar no YouTube aqui da Anhanguera TV com o ensaio com acho não sei se era um ensaio aberto Foi ensaio da temático, Lavantê em lá na São cidade de Bento. São Bento. Foi maravilhoso esse dia. Aí ano passado, Isaac, vocês saíram com quantos componentes? O ano passado a gente tinha 26 pares no total. E esse ano você já tem quantos pares? A gente tá, assim, terminando de fechar 40 pares, então a gente tem Olha aí. praticamente o dobro. Então um saldo positivo Positivo do do ano trabalho do ano passado, passado, né? porque a gente fechou, o ano muito bem, né, Uhum. eh, em termos de posicionamento de quadrilha, Sim. e aí isso ficou mais forte, as pessoas justamente queriam dançar ali. E desculpa. E foi muito bom. Eu senti isso nas inscrições. Nós tivemos 138 inscritos Olha esse aí. ano, né. Então é praticamente uma quadrilha. E aí, quando eu comecei a ver, tipo assim, em uma semana a gente já tinha o quê? 80 inscritos. Eu disse: "Gente, tudo isso?". E eu fiquei já assim, né, abismado. Então quando começou o posicionamento de marca, com o nosso marketing, que digamos de passagem, o nosso marketing é maravilhoso, né, as nossas estratégias para o Sim. Instagram para o Instagram é muito bom, e a gente tem muitas visualizações, que eu acho Uhum. também que isso vai divulgando cada vez mais. E a nossa apresentação no Paraíso, ano passado. Né, no São João. Foi Foi, sim. assim, foi a nossa melhor apresentação, a gente estava dançando em casa, a gente estava fazendo aquilo ali acontecer em casa, Aham. então foi mágico. Então ali, a partir dali eu acho que a gente conseguiu conquistar um pouquinho o coração dos santacruzenses, Sim. mais visibilidade com o poder público, né, para o apoio, que isso aí também Uhum. a gente precisa muito disso aí. Mas aí, a gente aumentou o nosso grupo esse ano, e eu acho que, tipo assim, eh, eu tô vivendo um sonho, assim, porque eu tô trabalhando com um grupo maior. Você gerou a Alavancei 23, né, com o Diogo foi gerando. Ano passado, digamos que foi os 9 Foi meses, os 9 meses. e agora Esse ano ela podemos dizer que ela vai nasceu. É, que ela ela vai nasceu. nascer, É, vai né. nascer. É, ela vai A gente nascer. diz vai nascer porque quando a gente faz espetáculo, quando tem a estreia, Acontece, nasceu, nasceu, é. né. Então falando em nascer, você pode revelar pra gente o tema 2025 com exclusividade da Alavandê? Eu disse que ia dizer, mas eu não vou dizer. Não, não Eu vale, vou gente. divulgar isso nas nossas redes sociais, ó, siga aí, ó, @JuninaLavantê, a gente vai soltar esse tema já já. Acompanha. Por favor, meu design, apronte a minha arte. E aí, mas o que eu posso adiantar é que Sim, spoilers. tem um grande spoiler, posso falar spoiler. O tema desse ano é totalmente divergente do tema do ano Hum. passado. Enquanto a gente tinha muita leveza, muita clareza, esse ano a gente tem um tema muito denso, muito tenso, muito dramático. Então acho que isso é o poder da cultura. É um tema muito plural, multicultural e que é muito rico culturalmente falando. É uma história real que realmente aconteceu e poucos conhecem, mas que mexe muito com a fé e com a política. Então acho que isso aí Uhum. são pontos cruciais para a gente ter um espetáculo de um tamanho muito gigante, né. Então a gente fala de temas muito atuais, apesar dessa história ter acontecido lá em 1820 por aí, Hum. mas a gente fala de temas muito atuais, né, como política e também como religião. E eu tô muito satisfeito, assim, com a temática. Diogo arrasou demais esse ano. A gente complementa, a gente tem um trabalho muito, uma conexão muito boa, porque quando ele vai ali, aí eu chego, aí quando eu vou ali caindo, ele vem, E chega, vê. e a gente se completa muito, e a gente não briga. A gente sempre diz assim, ó, vamos começar essa quadrilha, a gente não vai brigar. A gente vai fazer tudo nos conformes. Aí teve uma decisão ali que ele disse assim que ele queria. Aí ele chegou agora, ultimamente, que já tinha fechado o espetáculo, Sim. né? Aí eu disse assim: não acatou a minha decisão mesmo, né. Eu disse: "Não, mas vai dar certo". Ele disse: "Espera". E como é que funciona? Diogo faz a temática, Aham. além dessa pessoa que vos fala que ser o presidente,
Eu faço a coreografia, eu faço o cenário, eu monto o repertório, faço o figurino, eu faço a parte burocrática, eu tomo conta das redes sociais e ainda tomo conta do grupo. Ainda sou psicólogo de quase 95 pessoas. 95% faz tudo. E um amadurecimento profissional muito grande. Uhum. Hoje eu consigo tocar a Lavantê sem eu estar dentro dela. Eu acho que isso era o ponto negativo que eu tinha o ano passado. Tudo dependia de mim. E esse ano eu montei uma coordenação e uma direção incrível, que me dá um suporte, que me dá um apoio ali muito fora do comum, que me permite fazer coisas que antes eu não conseguia fazer, que é tipo a parte burocrática, de correr e ir atrás do E do do financeiro, o né. bom disso, falo isso por experiência própria também, porque eu faço e fiz isso também nesse grupo, porque a gente, dá ao outro, mas a sensação, né, pertencimento. Exato, Eu me pertenço aqui, né, eu não estou só contribuindo com isso, eu tô isso, com isso, então eu de fato eu pertenço, né, porque o que todo ser humano quer, isso os livros, de comportamentos falam isso, é se sentir pertencente, né, exato, exato, importantes, né. exato. Então assim, eu tô muito feliz, porque eles se sentem ali no processo, a gente tem uma troca muito boa e eles querem o mesmo que eu, fazer acontecer. Então isso aí tá incrível. Isso. Então eu tô muito feliz com o grupo, eu tô muito feliz com o desempenho da quadrilha, tô muito feliz com a história, tô muito feliz com os nossos resultados do ano passado, né, e apesar da gente não ter tido primeiros lugares, mas a gente teve pódios, e isso é muito bom para uma quadrilha de primeiro ano. É bom e eu acho que vai até além disso, né. É, Eu acho que o processo, do ano passado para que acontecesse esse ano, né, era foi necessário, era era necessário. necessário. E na entrevista, para vocês não verem que eu estou mentindo, na entrevista que eu falo com o pessoal aqui da Anhera TV, é justamente que eu não vislumbrava primeiros lugares. A minha vitória era colocar a Levantei em Em quadra. quadra. E assim eu fiz, e assim eu consegui. Então, pra mim, eu já sou um super vitorioso, porque imagine aí, eu estar em 2015, o meu último ano, e retornar em 2023, quase 10 anos depois, e conseguir acompanhar o raciocínio de um São João atual, né, Totalmente diferente que do é que era totalmente 2015, diferente do que né. estava As quadrilhas tradicionais mudaram, as mudaram, quadrilhas estilizadas estilizadas mudaram. é, Então, assim, teve muita gente que disse assim: "Ah, Isaac e Diogo, nossa, faz muito tempo que eles não estão no São ficaram João. para trás. Não sabem fazer mais São João, não sabem como é o São João". Aí a gente chega e prova o contrário, que a gente Isso. sabe fazer São João. E falando ainda mais um pouco, e pra gente encerrar essa rodada sobre São João, Isaac, quando você decidiu, né, quando esse estalo, vou realizar esse sonho, montar uma quadrilha, você tinha, escolha por categoria? No sentido ou a Lavantê ela é tradicional, hoje ela é tradicional, mas amanhã ela pode ser estilizada. Você tinha uma preferência? "Não, meu sonho era que fosse tradicional, meu sonho era que fosse estilizado". Não, eu não tenho, meu sonho era quadrilha. Eu te amo, mas assim, se fosse pra me dizer, fosse realmente pra dizer assim: "Ó, você tem um dinheiro e vai fazer uma quadrilha", certeza que eu optaria por uma estilizada. Hum, Por que estilizada? Não diminuindo as quadrilhas tradicionais, porque a minha quadrilha é uma quadrilha tradicional, sim. mas por causa da liberdade de criação. Ah, Na tradicional, a gente tem ali só pode criar a certo até essa ponto, né. Então se a gente passar daquilo ali, aí já diz assim: "Nossa, a quadrilha já é estilizada". tanto é que você falando muito interessante a respeito da estilizada ter mais liberdade, a Raio de Sol, ano passado, com o figurino dela, era totalmente, eh, digamos assim, Fora do fora padrão, do padrão de um figurino de estilizada, fora do padrão né. completamente. Sem sair da armação, vestidão longo, Longo, lá dos né, anos 90, isso, 2000. manga longa, mas o que foi a melhor, justamente por isso, pela liberdade de figurino, temática, história, né. Exatamente, coreografias, então assim, não que na tradicional não tenha, mas na estilizada a gente tem mais marcação,
a gente tem mais batida, a gente Uhum. tem mais ali um ritmo coreográfico diferente, até mesmo também no desenvolvimento, nas harmonias, na Música, sincronia. tudo, né. Na música eu nem digo tanto assim, porque hoje na tradicional a gente já consegue Uhum. ter mais ousadia, né, de acrescentar mais instrumentos no Uhum. regional. Então assim, é mais não porque eu não goste do estilo tradicional, porque eu fui criado no Sim, tradicional. Mas pra dançar, se fosse pra mim dançar, eu me identifiquei na sua estilizada, identificação, né. né, porque tem mais liberdade. Mas se fosse pra me fazer, se fosse pra me escolher, eu escolheria estilizada. Uhum. Mas eu estou e sigo muito feliz na categoria tradicional, porque eu acho que a gente vai conseguir levantar uma bandeira que tá esquecida há muito tempo das quadrilhas tradicionais, e tá crescendo muito. Então a gente vê hoje mais quadrilhas tradicionais do que quadrilhas estilizadas, É. justamente porque elas cresceram tanto que às vezes não tem mais como crescer mais. E aí é onde complica tudo, né. E isso vai acontecer em Então, toda mas quadrilha, isso é vai chegar no interessante, tradicional também, que elas vão crescer, a gente vai crescer tanto, que não vai ter como crescer mais. mas aí é interessante porque às vezes quando você chega num ponto, espera aí, não, Voltar. aí e recapitular algumas coisas daqui, revisitar o O passado, passado, né, sim, 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 sim. tudo isso é muito Eu fiz isso bacana. esse ano eu fiz isso, principalmente no repertório, então tem músicas muito antigas. Eu Isso é tô usando bom. músicas de Um compositores que foi lá em 1800 e tarará. olha, uma das acho que se eu não estou enganado foi a Brilho Matuto. O ano passado ela homenageava várias quadrilhas Sim, tradicionais, sim, dentre sim, elas foi, Chico foi. Ribeiro, No casamento eles os no nomes dos personagens eram o as nome das quadrilhas. quadrilhas Eu achei estilizadas. muito bacana e eu gosto muito de ficar olhando nos comentários as pessoas, eu não lembro o número de títulos que ela tinha, mas aquela visita que ela fez, dizer assim: "Essa é a quadrilha tradicional", foi muito bacana, a matutagem, É, até porque sabe? o tema deles era todo original. É, toda original, Então eles toda tinham original. que trazer toda essa, né, É isso. então a gente via nas coreografias o figurino, o figurino deles era belíssimo, eu É. amava aquela paleta de cores, aquele degradê, assim, aquela cartela de cores, era lindo, eu amava. Mas aí é onde a gente chega e vê, assim, as bancas julgadoras, né. O nome pesa muito hoje. Uhum. Você ganhou um festival agora, então provavelmente, se você ganhar o maior festival, então provavelmente os resultados vão ser baseados naquele Naquele festival. festival. Muito ainda engessado. E isso é um risco para as quadrilhas, né, Muito, 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 porque muito, muito. fica isso não é tão de agora, mas talvez tenha, ficado mais, como é que eu posso dizer, popular Popular. Sim, 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 sim. isso que acontece, porque isso vai, às vezes, até eliminando quadrilhas do interior, Sim, sim, né. sim. Pronto, pra você ter uma ideia, quadrilhas do interior, assim, que saíam realmente pra competir, desculpa, eh, era Junina Sertão, Gente do de Sertão, Barcelona. Eita Danado de Currais Não, Novos. Itadana já tinha acabado, eu tô falando isso Sim, sim, agora recente, agora. né. Brilho Brilho Potiguar, Potiguar, é de São Paulo do São Paulo Potengi. Potengi, e eu acho que só. O interior só estava com essas 2 quadrilhas. Assim, que realmente saíam para competir, que Hum, traziam títulos, né. A gente consegue ver a escassez de quadrilha do interior, né. Então isso aí é muito preocupante. Então agora a gente já tem mais quadrilhas. A gente tem, além das 2 que eu falei, a Brilho, infelizmente, deu uma pausa nas atividades, mas aí surge a Lavantê, tem a própria Paulo Afonso, que agora está saindo para os festivais, que isso é uhum. muito bom para nossa cultura. E também, acho que só essas. Não lembro agora, gente, mas é tanta coisa na minha Uhum. cabeça que eu não lembro. Então, assim, é muita valorização, é muito do querer de fazer acontecer, né? Então, não adianta você só querer colocar uma quadrilha, você tem que querer e fazer por onde É. colocar. Então, é isso. A Lavante 2025, A gente ela... pode esperar um grande espetáculo? Não, pode não. Pode não? Não, pode não. Espere uma coisa muito simples, Hã. uma coisa muito pé no chão, uma coisa muito mais São João. A gente pode esperar que a Lavantê, pelo que você está dizendo, vai revisitar os antigos São Joões? É uma possibilidade. É uma grande Olha possibilidade. aí, olha aí. De uma outra forma que a gente nunca viu. Isso é que o que eu falei de
Quando as quadrilhas tradicionais chegam num patamar, não, eu posso passar daqui, elas voltarem, Volta. se revisitarem e contar histórias de uma forma que não foi contada, né. Sim, Porque a sim, histó sim, uma sim. história ela pode ser contada de várias formas, Mas eu tô muito né. feliz. Você tá, olha, pode olhar aqui pra mim, eu tô muito feliz. Quando Então falar em Alavanteio, eu já fico muito, muito emocionado, mas é isso. então vamos aguardar breve o tema das redes sociais de Alavanteio, o tema 2025 e 25 e o seu espetáculo. Já tem a data da primeira apresentação? Tem, Diz podemos falar aí. aqui. Dia 1º de maio é a nossa primeira apresentação. Depois disso, a gente dança dia 4 de junho, 4 de maio também, no pré-junino da Liga de Quadrilhas Juninas Então do dia Rio Grande. primeiro é o quê? Um festival? Não, é uma apresentação. Sim, Que aí a gente também vai divulgar nas redes sociais. sim. Surpresa por enquanto, mas dia 1º. E aí, dia 4, a gente dança em Parnamirim, no pré-junino, que é o Uhum. pré-junino que a Liga das Quadrilhas faz. Nós e mais 28 quadrilhas. Acho que Ó. são 30 quadrilhas nessa noite que se apresenta. Mas com tempo super reduzido, né? A gente tem o quê? 25 minutos, meia hora de espetáculo. Cada quadrilha tem de 10 a 15 minutos para fazer essa apresentação. É só um spoiler do que tá por Uhum. vir. Do que E é vai mais um momento de confraternização, de sim, todo mundo se conhecer, do pessoal tá ali. E dos que amam realmente São João. bacana. Isaac, quero que você fale agora pra gente. Agora a gente vai voltar saindo de São João, voltando pra maio. Alto de Santa Rita. A gente ficou sabendo que você estava à frente do retorno desse tão aguardado, amado, né, espetáculo que conta a história da nossa padroeira, né, da Madrinha dos Sertões, que tem muita ligação com São João, porque Santa Rita era devota de São João, Sim, né? sim, sim. Então, conta pra gente sobre o espetáculo o Alto Santa Rita, que dia vai ser, se vai ter, fala pra gente sobre isso. Bom, como eu falei no início, 2023 eu comecei a traçar projetos que eu queria fazer para minha vida. E aí o alto estava incluso nela. Assim que eu terminei o São João, eu entrei em contato com uma produtora que chama Diana Fontes, que é um nome muito forte na Uhum, cultura conheço. do Rio Grande do Norte. Ela já dirigiu Chuva de Bala, ela fez o Alto da Liberdade, ela que faz o Presente de Natal. Então, Isso. assim, são espetáculos gigantescos que ela faz e eu sou super fã dela. E aí tava no tempo do Alto de Santana, né? Logo após as quadrilhas. E aí ela me convidou para ir assistir, e eu fui assistir. Juntamente com o Maestro Camilo, né, que estava comigo aí nessa empreitada. Ah, O projeto era para 2023, hum. só que aí a gente, por questões burocráticas, a gente não conseguiu executar. E aí passamos 2024 ali tentando, né, batalhando. Então, voltando um pouquinho. Quando eu terminei São João. o São João, eu fui procurar Padre Vicente, porque também era o meu sonho participar do alto. Então, vamos falar aqui só sobre sonhos. E eu disse a ele, Padre Vicente, tenho 2 projetos para o senhor. O Retorno do Alto, outro projeto. Vou explicar para ele. Ele disse, Isaac, vi que você tá super atuante, né? E com essas palavras, se for você for produzir, tem a minha bênção, pode fazer. Era tudo que eu queria ouvir. Chegou, foi assim para trás e disse, eu me senti importante. Eu disse, Uhum. muito obrigado, vamos fazer acontecer. E aí tivemos reuniões, né, junto com Diana e tal. Ela veio aqui, a gente foi conhecer a matriz, foi conhecer o padre, fizemos todo um processo Sim. de introdução, né? E acabou não dando certo para 2024 por causa das questões burocráticas. E aí eu tava no final do ano agora, e ela me liga. Isaac, vamos fazer o Alto de Santa Rita. Eu disse, como assim? Ela disse, vamos, já está tudo ok. Eu disse, ótimo. Liguei para o Padre Vicente na mesma hora. Padre, Alto de Santa Rita 2024, 25. Aí ele disse, vamos fazer. Tudo bem. E aí, para quem não sabe, não entende, o alto, ele é hoje, para executar um alto, um investimento muito alto. É Muito um alto. alto que tem um investimento Muito, muito muito alto. alto. Então, a gente ficou engalhado apenas no financeiro. Uhum. Porque quando realmente deu certo o financeiro, a gente conseguiu ali o apoio que a gente precisava, já não dava mais tempo de executar o Pra espetáculo. Então, assim,
eh eh, não foi porque a gente não tinha tempo, porque tempo dava tempo fazer, Sim, mas porque o financeiro chegou muito muito tarde. tarde. E não tem como fazer um alto Sim, como esse, como a gente quer fazer com a proporção que eu imagino e projetei, não tinha como fazer um alto da magnitude que a cidade merece, que esse retorno merece, de qualquer jeito. Não vou fazer. Aí foi, sentamos com o pessoal, sentei com ela, sentei com o Padre Vicente e disse: ó, a gente tem essa limitação aqui. Se a gente tiver um investidor que queira investir o valor que está orçado alto, a gente consegue fazer e aí depois a gente repassa o valor. hum, Mas se não tiver, não tem como. E aí foi, a gente acordou em segurar esse ano. E aí já posso adiantar aqui para vocês, tá? Alto de Santa primeira mão. Rita 2026, né? Então a gente já vai começar a trabalhar muito mais cedo. Então, o início, provavelmente no finalzinho do ano, para o início, a gente já está dando início às produções. Porque a gente já vai estar com o dinheiro em caixa, a gente já vai estar com tudo Vai organizado, só montar vai elenco e só montar o produção. elenco e produzir o espetáculo. Só. Porque o que realmente pegou não foi, ai, não dá tempo para preparar o espetáculo. Não, não foi isso. É o que muita gente dizia, né? O Sim. burburinho, ai, não dá tempo pra fazer um espetáculo. Dava tempo. O problema foi só O questão dinheiro, por financeira. quê? Porque o dinheiro ia requer para acontecer as coisas do E, para quem espetáculo, não né? É, sabe, estrutura o último alto que foi feito aqui acabou justamente por questões financeiras, financeira. né? Então a gente todo mundo é ciente do que aconteceu no último alto e o problema foi o financeiro. Isso é um fato. Hoje em dia a Uhum. gente não consegue fazer nada É. sem investimento, né? Então, assim, é um investimento muito alto. Não vou falar valores porque eu acho que é super antiético, Não. mas é um valor muito alto mesmo, um valor muito alto mesmo. E quando eu cheguei assim, peguei, eu me assustei. Ela disse: "Ah, Isaac, não se assuste. Porque, ó, só isso aqui é o que a gente paga o elenco. Isso aqui é mais só da tal coisa. Isso aqui, gente, realmente isso aqui não é nada". E quando a gente vai ver, não é É. nada, porque todo mundo é Quando começa a remunerado. ratear, né? Todo mundo é remunerado, ninguém É. tá lá, porque eu acho bonito, vou tá não. Porque eu amo a Pelo arte, contrário, o né? É. alto ele é tão importante para uma cidade como uma quadrilha, Sim, como um evento de moda, porque ele fomenta o mercado, também, ele fomenta a economia local. Por quê? também. Tecidos, aviamentos, costureiras, Maquiagem. maquiagem, serralheiros, marceneiros, costureiras, elenco, produção, tudo isso a Tudo gente tem isso. aqui. Iluminação, som, Iluminação, né? som, tudo isso tem aqui. O que a gente não tem aqui é o palco, porque é um palco que ele é feito 100% Uhum. para aquele evento, né? É um palco totalmente artesanal, então é um palco que precisa vir de fora. E outras questões que a gente também não tem aqui, como um profissional apto a fazer iluminação cênica. A gente Sim. tem muita Porque precisa gente, de uma iluminação específica para aquilo, né? porque a gente tem iluminadores, mas a gente não tem um iluminador Cênico. cênico. Que é o diferencial, né? Então, assim, eu assumo como produtor local do Alto, Diana Fontes é a diretora de elenco, e aí a gente trava aí essa parceria muito forte. Eu assumo também as demais áreas, como figurino, como tô ali optando no repertório, porque eu não sei, eu não tenho muita habilidade com escrever, né? Pronto, eu Sim. não sei fazer tema de quadrilha. Se me botar pra fazer o tema aqui, vai ser uma coisa assim horrorosa. Mas eu sei fazer as outras, eu sei deixar bonito. Aquela coisa visualmente muito bonita. Então o cenário é meu, o figurino, tô ali ajudando no repertório. O texto é de Rodrigo Guanais, que escreve o Chuva de Bala em Mossoró. Então, assim, a gente tem nomes de De peso peso nesse no. retorno do alto. E eu só queria fazer se fosse assim, se fosse realmente algo que fosse para impactar, que fosse para dizer assim, voltou, E, isso. entendeu? Teve esse tempo, mas voltou, né? Teve esse tempo, mas Então, voltou. a gente fica muito feliz, né? Por saber que vai voltar, não vai ser agora, mas que vai voltar em grande estilo, já tem um investimento, né? E que isso é muito bom, né? Para a cultura da nossa cidade, para os jovens, para os religiosos, né? Enfim, Para os devotos de Santa todo Rita. mundo sai ganhando e a Ganhando. gente fica muito feliz também com esse seu investimento, do seu tempo, né? É também seu tempo para que isso aconteça onde todo mundo sai ganhando. E nesse primeiro semestre ninguém me vê mais, né? Porque é alto, é Fashion Days, é É, quadrilha, é, é meu se dividem em escritório. mil.
Tchau, Mas é gente. isso, quem ganha é Santa Cruz, quem ganha é a gente. E com tudo isso, a Inharé também vai, Inharé TV vai estar, né, Se acompanhando, Deus quiser. cobrindo. Você já manda pra gente essa apresentação do dia primeiro da Alavante, Ai, para vamos sim, que cobrir. Preciso, tá? a Ó, por favor, Inharé patrocina aqui, Inharé TV TV. possa cobrir, né, e mostrar tudo em primeira mão para vocês. E eu, mais uma vez, agradeço sua disponibilidade, sua paciência para estar aqui com a gente no nosso Boca de Badalo, nosso podcast, nossa Inharé TV. Muito obrigado, Isaac. Eu que Deus abençoe. agradeço, foi maravilhoso estar aqui. Eu acho que a gente tem que tirar um tempo para falar só sobre São João, porque foi muito tempo que a gente gastou aqui, mas eu acho que seria super interessante, não só comigo, mas também com outros fazedores Vamos, a gente de pode. São João. Mas eu quero agradecer a oportunidade, porque muitas vezes muita gente não sabe o que passa na cidade. Muita gente ainda não conhece a Lavantê, muita gente ainda não conhece o Fashion Days, muita gente ainda não me conhece, mas não sabe o que eu faço. E é muito rico estar aqui distribuindo e passando informações. A gente faz um combinado. Quando tiver a festa de lançamento da Alavante, sua primeira apresentação, você volta aqui com o Diogo, ou pode ser até com os outros membros da direção, né, a comissão, para contar mais detalhes sobre a temática da Alavante Fechado. Já tá 2025 fechado já, gente. e outras novidades do São João. Aí, né? pra você que ama cultura, que ama história, esse podcast vai ser pra você, porque a gente vai voltar ali muitas camadas da cultura. Então, vai ser maravilhoso. Já gostei, já quero Já isso. estamos combinados. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigado por sua audiência, por sua paciência. Que Deus abençoe. E eu lhe espero no próximo programa. Não perca, ativa as notificações, se inscreve no canal da Inharé TV, se inscreve no Instagram, segue a Instagram da Inharé TV e segue no Instagram. E eu espero você no próximo programa. Muito obrigado. E aí? E o caba vai endoidar, é? E o caba vai endoidar, é? E o caba vai endoidar, é? E o caba vai endoidar, é?